Hello, Nutri! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Toque Nutri. Lembrando que aqui nós te ensinamos a como receber em dólar pelas suas consultas com pacientes que vivem no exterior. Meu nome é Teacher Silvia e hoje eu vou falar para vocês sobre as 5 dicas mais importantes para que você tenha segurança ao se apresentar em inglês. Então vamos lá! Bom, Nutri, acho que a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é apresentar-se, né? O que é fazer uma apresentação? Parece uma coisa óbvia, parece uma coisa simples, mas muitas vezes as pessoas se confundem um pouquinho. Então, apresentar-se é você falar as informações básicas a seu respeito, as informações que você julga que são primordiais para que esse seu paciente que vive no exterior te compreenda e saiba quem é você. Claro, ele pode ter pesquisado a seu respeito, ele pode ter recebido uma recomendação, mas quando ele se conectar com você, é você que vai começar a falar quem é você, o que você faz, né, de onde você fala. Então eu julgo que essas informações são realmente muito importantes, tá? Falar seu nome, né? Enfim, de onde você está falando no momento, a sua idade talvez, a sua especialidade. Então tudo isso é realmente muito importante. Agora, Nutri, existe uma diferença muito grande entre apresentar-se e contar a sua vida, né? Então a história da sua vida pode ser incrível, pode ser fascinante, coisa que eu realmente acredito que seja. Mas o seu paciente ele não está ali para saber nesse momento com detalhes quem é você, né? Ele quer uma apresentação básica, uma apresentação assertiva para te conhecer um pouquinho melhor antes de começar a falar sobre si mesmo, sobre o porquê dele estar ali nessa consulta com você, tá? Então, não confunda, isso é muito importante, a apresentação com a história da sua vida, tá bom? Porque senão a sua consulta, ela vai ter outro objetivo, ela vai perder, digamos assim, o foco. Agora, Nutri, outra informação importante é que você saiba quais os tipos de apresentação que existem em inglês, tá? Em inglês existem a apresentação formal e a apresentação informal. Assim como no português, assim como no espanhol, assim como em várias outras línguas, existe a questão da formalidade e da informalidade. E você vai poder escolher como você quer se apresentar ao seu paciente. Claro que às vezes é um primeiro contato, às vezes você não sabe nada sobre essa pessoa ou tem poucas informações. Então a recomendação é sempre que você comece se apresentando de uma maneira formal, até porque você é uma médica, nutricionista, tem, né, um certo status aí que pode ser preservado e pode ser bem importante também para a sua autoridade, né? Agora, se você julga que não é tão necessário essa formalidade e quer mesmo que seus pacientes se sintam até mais próximos de você, mais amigos, digamos assim, né? Então você vai optar pela apresentação informal, onde algumas palavras, alguns verbos vão ser conjugados de uma maneira mais descontraída, mais do dia a dia, tá bom? Mas é muito importante você saber que existe a apresentação formal e a apresentação informal. Não muda muita coisa, são pequenos detalhes, assim como em português também nós temos pequenos detalhes, né, que mudam e passam um ar de formalidade ou informalidade, ok? Bom, Nutri, e por que é importante você saber se apresentar, né, em inglês corretamente? Porque essa apresentação vai fazer com que você se aproxime um pouco mais do seu paciente, mesmo que você seja formal, mas que você se aproxime, que você demonstre a sua autoridade também, né? Ou seja, você vai falar quem é você, qual a sua formação, você pode até falar aonde você é formada, se você quiser, né? Mesmo que às vezes alguma sigla que ele não entenda, passa um ar de autoridade, né? De uma pessoa que tem conhecimento do que está falando. Então, isso é importante e vai abrir outros caminhos, outras portas para vocês também durante o atendimento. Eu, como professora, né, como teacher, eu diariamente ensino meus alunos a se apresentar. Seja para uma entrevista de trabalho, seja
para uma reunião, né? Seja para questões pessoais mesmo. Por exemplo, a pessoa vai viajar e ela quer saber se comunicar quando ela chegar no hotel, quando ela chegar num passeio, quando ela chegar no aeroporto. Então, diariamente, nós passamos por essas situações de apresentação. E é muito comum nós ouvirmos, ai, teacher, eu tenho muito receio em me apresentar, não sei nem por onde começar, né? Quando eu tenho que falar de mim em inglês, não sei nem por onde começar, não sei falar nada, né? Eu aprendi coisas há muito tempo atrás, na época da escola, na época do colégio. E eu só sei my name is. É muito normal eu ouvir isso, só sei my name is. E não tá errado, my name is é perfeitamente condizente com a questão da apresentação, tá bom? Mas não se preocupem, isso faz parte do processo de aprendizado, né, do inglês e de qualquer outra língua, inclusive no português. Quando nós éramos pequenos, né, crianças, bebês, basicamente a primeira coisa que a gente aprendeu a falar foi o nosso nome, né? Depois falar quantos anos a gente tinha, qual era o nome da nossa cidade. Então é sempre assim, nós temos que começar, né, por um ponto estratégico, que no caso a apresentação, né, vem mesmo você falando sobre si, ok? Então, eu vou passar algumas dicas para vocês que vocês vão ver que vai facilitar muito esse processo todo. Outra informação importante que eu, inclusive, pesquisei recentemente é que existe cerca de 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior atualmente. Olha só, é um número incrível, né? E que faz com que vocês tenham aí uma oportunidade muito grande de atender pacientes do exterior, ganhar em euro, ganhar em dólar, né, pelas consultas. E daí você se pergunta, Silvia, mas por que eu preciso aprender a me apresentar em inglês se eu for atender um brasileiro que vive fora? Então, não é que você precisa aprender a se apresentar em inglês se você vai atender um brasileiro. Mas pense, muitas vezes os brasileiros que lá estão já estão fora do Brasil há muitos anos. Tem pessoas que passaram a maior parte da vida fora, mesmo sendo brasileiros, mas moraram tanto tempo ou moram há tanto tempo fora que faz mais parte da vida, eles já são quase estrangeiros, por assim dizer, muito mais do que brasileiros, né? Então é normal você encontrar pessoas e brasileiros que já trocam o próprio vocabulário na hora de falar com você, né? Eu morei muitos anos fora, muitos anos, morei 7 anos fora. E eu me lembro que quando eu vinha passar minhas férias aqui no Brasil, quando eu vinha visitar meus familiares, meus amigos, eu falava palavras e já nem percebia que não era português, porque eu já estava tão inserida há tanto tempo na cultura, naquele dia a dia que você ouve a língua estrangeira 24 horas por dia, né? E que você já troca o nome das coisas e nem percebe. Então vocês vão notar e vão encontrar situações assim, onde o brasileiro fala com você em inglês algumas coisas, ou ele troca, ele muda de uma frase para outra de repente, ou no meio de uma frase ele está falando, ele coloca uma palavra em inglês e depois ele volta para o português. Então isso tudo faz parte, vai fazer parte do cotidiano de vocês, e se vocês estiverem um pouco mais aptas a entender o que ele falar, porque tem treinado inglês, está por dentro da língua inglesa um pouquinho, vai facilitar muito a comunicação. E às vezes você também vai precisar utilizar uma palavra ou outra para que ele te entenda melhor, tá? Fora isso, claro, nós sabemos da recomendação que esses brasileiros geralmente fazem para ir pessoas, né, estrangeiras, nativas de determinados lugares. Né? Então, isso é super, super importante mesmo, tá bom? Não só para estrangeiros que vivem fora do país, ou seja, né, já são de fora, como brasileiros que vivem fora também, tá bom? Então, Nutri, eu queria te perguntar, o que vale mais para você, né? Você aprender a falar algumas coisinhas em inglês e arriscar, sem norte, principalmente quando for a sua primeira consulta, ou tentar seguir aí um passo a passo, algumas dicas que vão te fazer ter um resultado e ter mais sucesso também na sua apresentação, principalmente na sua primeira consulta, né? A gente sabe que a primeira consulta, ela é o seu cartão de visitas,
né? Então você pode ter lá um Instagram lindo, você pode ter um Facebook incrível, ter sido recomendado por alguém, mas na hora que a pessoa se conectar com você, é ali, né, que a sua consulta realmente acontece. Então, o que mais vale? Você treinar um pouquinho para falar e fazer essa apresentação acontecer de uma maneira bacana, uma maneira agradável, né, para o seu paciente, ou fazer mais ou menos e ver o que dá. Eu não vou te aconselhar de forma alguma a fazer a segunda opção. Então, porque é tão simples, Nutri, tão simples, que você vai ver que pouco a pouco você vai estar se apresentando e falando sem nem perceber, viu? Porque você vai poder moldar também, vai direcionar a sua apresentação para o que você realmente precisa, tá bom? Então, mais vale tentar se esforçar um pouquinho e seguir essas dicas que eu vou passar, porque isso vai te ajudar a ter um resultado incrível. Bom, Nutri, então a primeira dica que eu quero te dar é a seguinte: faça um roteiro, tá? Faça um roteiro da sua apresentação. Coloca lá no papel, pega um lápis, uma caneta, coloca no papel um roteirinho por tópicos. O que eu julgo importante, necessário ou fundamental falar na minha apresentação? Ah, eu acho que é importante falar meu nome. Então vamos lá, nome. Ah, eu acho importante falar a minha idade. Coloca a minha idade lá, não tem problema. Se para você tá tudo bem, para o paciente vai ser ótimo. Eu acho que é importante falar aonde eu vivo ou da onde eu estou falando, né? Coloca lá também, em português mesmo, tá? A gente tá só fazendo um brainstorming aqui, uma tempestade de ideias para que você possa se organizar. Acho importante falar a minha especialidade, né? Afinal, eu sou nutricionista, vamos supor, nutricionista esportiva, nutricionista com ênfase em vegetarianismo e veganismo, então coloca lá a sua especialidade. Se você fizer dessa forma, você vai ter uma visão clara sobre o que realmente você precisa aprender em inglês para se apresentar, né? Você não vai ficar perdida ali naquele monte de ideias sobre, meu Deus, é em inglês, o que eu faço, como que eu chego lá, né? Você já sabe o que você vai precisar, talvez até pesquisar em inglês para fazer essa apresentação acontecer, tá ok? Então, dica de ouro, faça um roteiro sobre o que você realmente quer que esteja presente na sua apresentação, ok? A segunda dica, Nutri, e é super importante, é utilize o vocabulário básico e familiar para você. Então, não importa se você quer falar bonito, se você acha que esse inglês que você tem, ele é pobre, ou você não sabe direito, ou se você vê que outras pessoas falam um pouco melhor, ou acham que falam um pouco melhor, não importa isso. Use as palavras que você conhece. E se você não conhecê-las, você vai pesquisar também, né? Vai colocar lá num tradutor, vai pedir ajuda para um professor, para um amigo, para alguém que fala inglês, mas que sejam palavras que você saiba o que são, né? O que significa ali no momento, para que você possa reproduzi-las com segurança também, né? Com propriedade. Acho que isso é super importante. Não fique buscando enfeitar a sua conversa, florir, né? Ou florear, como nós dizemos, a sua apresentação. Não tem necessidade. Lembre-se, o arroz com feijão bem feito é o que realmente traz resultado eficaz, tá bom? Se a gente fizer certinho o básico, ele vai te dar muitas oportunidades, vai te trazer muito resultado. A terceira dica, Nutri, é a seguinte: treine a sua apresentação. Ai, teacher, mas eu não tenho ninguém para treinar. Eu não conheço ninguém, eu tenho vergonha, eu não tenho com quem falar. Treine na frente do espelho. Coloque lá, faça o parágrafo da sua apresentação, né? E treine na frente do espelho. Porque o fato de ter uma outra imagem ali, você poder se ver, né, como você faria se fosse seu paciente, vai te ajudar a se sentir segura na hora da apresentação. Isso é super importante também, porque vai fazer com que você perceba o que você pode fazer melhor, o que você está fazendo talvez de errado, e, enfim, vai te dar uma outra visão sobre si mesma na hora de se apresentar, tá? Então, uma dica muito importante é essa: treine na frente do espelho. Ah, é ótimo, eu tenho com quem treinar,
treina com a sua mãe, treina com seu marido, treina com um amigo, liga para uma amiga nutri sua e fala, olha, me escuta 10 minutos no máximo, que eu vou te contar uma história, né? Lembrando que não é a história da sua vida, é só a sua apresentação. Mas isso é uma dica muito legal e que você pode realmente fazer, inclusive online. Conecta com alguém, algum familiar, algum amigo, conecta como se fosse a plataforma mesmo que você vai usar com o seu paciente e treina como se ele fosse seu paciente, mesmo que ele não te diga nada. Ele só precisa estar ali para te ouvir, talvez te dar uma diquinha ou outra, né? E para que você tire essa primeira impressão, né? Não chegar lá na primeira vez e conectar direto com o paciente e dar aquela sensação de, meu Deus, o que eu faço agora, tá? Então treine, isso vai te trazer muita segurança na hora do seu atendimento. A quarta dica, Nutri, é a seguinte: grave o áudio e a imagem da sua apresentação. Não na hora da consulta, não ali com o seu paciente, até porque fica um pouco antiético, meio deselegante, né? Digamos assim. Treine no momento do seu treinamento com a sua família, com o seu marido, com a sua amiga, você grava esse treinamento, né? E daí você vai poder observar o áudio, né? O que você falou bem, falou mal, o que pode melhorar e observar também o seu comportamento, a sua linguagem corporal ali no momento da apresentação, viu? Isso faz muita diferença e vai abrir os seus horizontes para a hora da sua consulta. Nutri, e a última dica é a seguinte: não se cobre demais. Lembre-se que mesmo que você queira fazer uma apresentação perfeita, que sua apresentação seja incrível, né? E essa é a expectativa que todos nós temos mesmo, de se apresentar da melhor maneira possível, já que é o nosso cartão de visitas. Lembre-se que a perfeição não existe, tá? Que também o seu paciente, ele sabe que está se conectando com uma estrangeira, com uma nutricionista que não vive no país dele. Ele provavelmente chegou até você porque ele pesquisou, né, na internet, então ele sabe, ele te viu, ele sabe o que você faz, ou então ele obteve alguma recomendação sobre o seu trabalho e a pessoa com certeza falou para ele de onde você é, né? Então lembre-se que já é esperado que vocês tenham aí na primeira consulta, principalmente, algumas dificuldades, né? Ou alguns erros, algo que você treinou de um jeito e saiu do outro. Então não tem problema, isso realmente pode acontecer. Então não se cobre demais, porque ele sabe que você não é uma falante nativa de inglês, assim como você também pode ter situações em que vá encontrar-se com um estrangeiro que não é nativo da língua inglesa. Por exemplo, um alemão. Um alemão, ele fala inglês, mas ele não é nativo, né? Ele não tem o inglês como primeira língua. A primeira língua dele é o alemão. Então é muito normal que você encontre outros pacientes estrangeiros que falam inglês, mas não têm o inglês como primeira língua. E eles também cometem erros. Diariamente cometem erros. Você pode achar que ele está falando tudo certo, ou que ele fala melhor do que você, mas geralmente não é bem assim, tá? Então não se preocupe, não se cobre demais e lembre-se que a cada apresentação você vai ficar melhor, né? Você vai lapidar a sua apresentação, você vai conseguir inserir mais informações que você julgue relevantes para aquele momento, para aquele paciente, assim como retirar também informações que você veja que não tem mais necessidade de ser, ou que você pode falar de uma outra maneira, né? Então eu acho que o segredo está justamente em você ter calma, não se cobrar além do necessário e saber que você pode moldar a cada apresentação, a cada nova consulta, você vai ter um objetivo e um resultado melhor. O treino leva à perfeição, né? A prática vai levar você a um resultado cada vez melhor. É como em português, a primeira consulta que você fez com o paciente, seja fisicamente, seja online, tenho certeza que foi um desafio, né? Que foi ali aquele frio na barriga e às vezes a gente sente o frio na barriga até hoje, mesmo depois de anos. Eu sou professora, né? E toda vez que eu tenho um aluno novo, eu sinto aquele friozinho na barriga quando eu vou me conectar para a primeira aula com ele. E acho que isso também faz parte
né, do processo, faz parte daquela sensação de você ser uma profissional que está ali querendo desempenhar o seu melhor, né, o seu melhor trabalho, a sua melhor apresentação nesse caso. Então faz parte, sentir o friozinho na barriga é muito importante e que ele dure anos, né, que a gente sinta esse friozinho na barriga por muitos anos, porque realmente é ali que a gente nota, né, que gosta do que faz, que se importa com o que faz, né? Isso é muito, muito relevante e muito importante, né, para nós profissionais. Então, Nutri, se você tem receio ou teve receio, eu te digo, fique tranquila, descanse, faça o seu melhor, siga essas 5 dicas que nós passamos aqui para que você se sinta segura, com mais confiança para a sua primeira consulta, né? E todas as vezes que você tiver um paciente novo, serão primeiras consultas, né? Só que você vai ficando cada vez melhor, né? Se tem algo que está te incomodando quanto a isso, a minha maior recomendação é que você treine, que você faça o roteiro, que você selecione exatamente o que você quer aprender, né? Para que você se sinta confortável e confiante quanto ao que você gostaria de transmitir para o seu paciente, tá bom? Então, de coração desejo que você utilize essas dicas no seu dia a dia, já a partir de amanhã, já pode amanhecer, começar o dia e você já está com essa nova visão. Seleciona lá as informações que você quer transferir para o inglês e começa a pesquisar em cima disso, porque é isso que vai te trazer a segurança e vai te dar um norte para os seus atendimentos. Bom, Nutri, e por fim, ainda que eu passe horas aqui contando para vocês essas experiências e dando essas dicas, acreditem ou não, o que eu mais vejo são pessoas errando a apresentação em inglês. Eu vejo isso diariamente, né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não se preparou, ela não fez um roteirinho, ela não selecionou o vocabulário básico e familiar que ela poderia estar utilizando. Então ela começou a se apresentar e de repente ela vai para outro tópico, de repente ela já está falando sobre outra coisa e o paciente está ali e ele não sabe muito bem nem do que se trata mais, né? Em que assunto a Nutri está naquele momento. Então façam direitinho, selecionem, sigam os tópicos, né? Escolham um vocabulário familiar para que vocês não fujam do assunto e do tema, né? Que é a apresentação, que deve ser prática, deve ser objetiva, deve ser segura, né? Porque a falta de preparação, a falta de treino traz exatamente o contrário, a insegurança. E às vezes uma coisa que muitas pessoas não percebem e que também está relacionada à falta de segurança no ato de gravar o vídeo ou de fazer a consulta online ao vivo com o paciente é a própria aparência física. Então, quando você for se consultar, se preocupe sim com a sua aparência física, né? Se preocupe se seu cabelo está em ordem, se sua maquiagem está ok, se o ambiente que você está claro, está adequado, né, à situação. Por quê? Muitas vezes, quando você entra na consulta com o paciente online, você tem ali a sua tela espelhada para você. E você vai se ver, vai ver o paciente e vai ver você também. Mas às vezes você não está ali no seu melhor dia, né, com a melhor aparência que você poderia estar e você fica incomodada com como você está aparecendo para esse paciente. E isso vai te trazendo um pouco de insegurança, ou às vezes muita insegurança também, porque você não se sente no seu melhor momento. Então, se organize com um pouquinho mais de tempo, né? Seja na questão do vocabulário em inglês, seja na sua aparência. Se organize, fique à vontade para que você possa fazer essa consulta de uma maneira tranquila, confiante, né? Porque tudo isso é uma somatória, né, de informações, uma somatória de informações no momento em que você está consultando, tá bom? Então, realmente fica a minha dica.
Espero que você siga, né, todos esses tópicos, porque eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito bacana ao atender um paciente que vive no exterior com essas recomendações. Vai poder utilizar a sua apresentação como um cartão de visitas mesmo, vai poder treinar a sua fala, se você gravar, se você se escutar, e cada vez você vai lapidar mais, né, a sua apresentação. Do mais, se você tiver algum comentário, quiser deixar aqui pra gente, tá? Tanto nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, todas as redes sociais que nós atuamos, que são várias, vocês podem deixar comentários lá, falar se faz sentido para vocês isso, se você já passou por alguma situação como essa, né? Deixa o comentário porque a gente sempre lê tudo e responde também a todos vocês, né? De acordo com as necessidades, as perguntas, as dúvidas que vão surgindo. E às vezes a sua dúvida é a dúvida de uma outra companheira, aí, uma outra nutricionista, um outro nutricionista que também está na mesma situação que você. Lembrando que agora que os teleatendimentos, né, estão aí à tona, mais frequentes do que nunca, são dicas muito relevantes para o seu dia a dia. Então não deixe de fazer aí o seu homework, a sua tarefa, a sua lição de casa, que é exatamente selecionar os pontos que você quer que estejam presentes na sua consulta internacional, tá bom? So, see you later. Thank you. Bye bye, Nutri.